Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu confesso pra vocês que eu acordei meio deprimida, tô meio na bad, assim, sabe? Aquele dia que você acorda meio triste, assim. Eu tenho muito disso, né, por conta da depressão, mas estou aí, vamos lá, vamos viver, vamos encarar os desafios que a vida tem pra nós. Tô falando meio baixinho porque eu tô aqui na clínica de psicologia. E eu tô de plantão. E aí, como eu não tenho nenhum paciente, eu aproveitei pra fazer meu estudo bíblico, né, amores? E o meu cabelo tá maravilhoso hoje. Eu tô achando ele the best. Ele podia ficar assim todo dia. Inclusive, eu vou tirar uma foto, peraí. Prontíssimo. Eu queria partilhar com vocês o que Deus falou pra mim hoje. E foi um gás, assim, pro meu dia. Apesar de eu estar bem deprimida hoje, eu fiquei tipo, nossa Deus, o Senhor é sensacional. E ele já vinha construindo esse pensamento comigo, mas hoje ele deu uma amarrada, né? E eu tô estudando discipulado, né? Porque é um dos projetos, assim, que o Jovem Sarados quer fazer, né? Eu não sei como é que vai se dar nisso, né? Cada missão tem sua realidade, mas eu tô rezando sobre, eu tô colocando em oração isso. E hoje Deus foi muito concreto sobre discipulado. Ele já vem falando comigo sobre discipulado, mas hoje ele foi muito concreto, né? Eu queria falar pra vocês que o Jovem Sarados, ele tem uma palavra de profecia, né? Quando se reuniram pela primeira vez o Padre Edmilson, a Cíntia, o Léo e o Du, né? Que foi a primeira vez que eles começaram a rezar. A palavra que tinha no dia era a palavra da multiplicação dos pães e dos peixes, né? E essa palavra me chama muita atenção, ela faz muito parte da minha história. É uma das coisas que confirma o meu ser jovem sarado. Porque também ela diz de todos os lugares que eu vou, assim, os dois lugares que eu atuo mais fortemente na igreja, que é dentro dos Jovens Sarados e dentro da comunidade das Irmãs Andrelinas, né, de Santo André, os dois lugares têm essa passagem como norte. E é muito interessante porque é completamente diferente, assim, o jeito que as coisas acontecem. Mas o carisma, quero dizer, né, porque o Jovens Sarados é um carisma mais de renovação, carismática, a gente canta, a gente louva, e o carisma das irmãs é jesuíta e naciano, é mais do silêncio, da contemplação. E eu acho lindo isso, porque assim, apesar de serem tão diferentes, eles têm a mesma palavra como guia, e Jesus ele vai conduzindo dentro desses carismas, mas no final eles querem dar de comer ao povo e salvar almas. Essa é a missão, né, dos dois movimentos que eu mais participo, então é muito concreto isso pra mim. E aí, o que acontece, né? Eu tava rezando com essa palavra enquanto eu estudava discipulado. Na verdade, desde que eu tive uma escola de servos que a gente teve aqui com o Paulinho, eu acho, que ele foi pregar sobre a nossa história, né? E ele usou essa palavra, eu lembro que tinha sido tipo umas 2 missas antes, assim, a multiplicação. E ela caiu muito no meu coração. E aí hoje eu quero partilhar com vocês o que nessa palavra caiu no meu coração, né? Quero ler a palavra com vocês e eu vou explicando conforme eu leio. Vai falar assim, tá lá em Lucas 9, do capítulo 10 ao capítulo 17, do versículo 10 ao versículo 17. Vocês viram que eu tô muito zoró hoje, né? Mas vamos lá. Fala assim: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Sei lá o que eles haviam feito, porque é sequência. Jesus os levou consigo e se retirou para um lugar afastado na direção de uma cidade chamada Betsaida. No entanto, as multidões souberam disso e o seguiram. Vamos parar um pouquinho aí. Jesus, ele vinha de um dia cansativo, que ele tinha feito alguma coisa, mas ele tinha se esforçado muito, né? Tipo, ele queria só descansar. Mas aí ele foi para esse lugar afastado e aí a galera, tipo, a multidão, viu que ele estava lá e foi ao encontro dele, né? Então, muitas vezes isso acontece muito com a gente no nosso dia a dia. A gente vê a galera, a gente faz um trabalho e chega no final do dia, às vezes, ou sei lá, chega no momento. A porta abriu, peraí. Chega no momento do dia. Tá de sacanagem essa porta comigo. Aí. Chega no momento do dia que a gente tá cansado e a gente não quer mais fazer nada, a gente quer dormir.
E aí, Jesus, ao invés dele falar, não, mano, manda essa galera embora que eu tô cansado. Não. O que ele faz? Olha só. Jesus acolheu-as, falava a elas sobre o reino de Deus e restituía a saúde a todos os que precisavam de cura. Então, a primeira coisa que Jesus fala pra mim as pessoas que estão cansadas, as pessoas que têm fome, as pessoas que precisam de mim, elas vão vir até nós, até vocês que são, né, tipo, meus filhos, que são os meus instrumentos, as pessoas que já foram encontradas pelo meu amor, porque eu preciso que vocês estejam abertos para isso, eu preciso que vocês estejam querendo, né, até nas horas de maior cansaço. Deus fala que no meu coração que são nessas horas de maior cansaço que Ele mais age, que Ele mais fala no nosso coração, né? Aí beleza, aí segue assim. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão. Assim, eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento e comida, porque estamos num lugar deserto. Então, além dos apóstolos eles estarem cansados, eles não conseguem entender que, na verdade, não importa o que eles têm ou o que eles deixam de ter. Eles não conseguem ter um olhar espiritual, eles ficam no olhar material. E, além disso, né, eles não focam no relacionamento. E é justamente o que eu estava falando, um dos ganchos que eu estava falando no vídeo de ontem, né? De que às vezes a gente fica parado em desenvolver habilidades, né? Tipo assim, eu vou pegar o violão, que foi o exemplo que eu dei ontem. Muitas vezes eu tinha lá meus exercícios de violão e tal, e eu tinha que tocar aquelas músicas para fazer prova, sei lá, tipo, para cumprir um programa, sabe? E aí eu falava, beleza, eu vou aprender essas músicas, e aprendia, e falava, legal, essa música trabalha isso e tal. Só que eu tinha meio que me obrigar a estudar, sabe? Eu falava, não, eu vou estudar 1 hora por dia, e não sei o que, fazia toda uma estrutura, né? E aí Deus tem mudado essa minha ideia da educação, inclusive eu aprendo isso na pedagogia, que a gente não pode ter uma coisa sem sentido, né? Que a gente não pode desenvolver uma habilidade e não ter um sentido para ela. Porque o meu sentido era tocar violão por tocar, eu queria só aprender a habilidade de tocar violão. Outro exemplo para vocês entenderem, quando uma criança está aprendendo a ler, né? Às vezes ela aprende pela cartilha. De abelha, a vovó viu a uva. Tipo, não tem porquê ela tá aprendendo desse jeito. O propósito dela aprender a ler desse jeito é aprender a ler. Então não faz sentido pra criança. A criança é chato, tipo, não faz sentido. Só que aí Deus fala assim pra mim, que Ele precisa que a gente tenha propósitos. Então por que eu tô aprendendo violão? Eu tô aprendendo violão, eu tô tocando essa música aqui porque eu tenho propósito de apresentar com o meu avô, porque meu avô faz violão agora e é muito fofo. Isso é algo que une a gente. Então Deus coloca um propósito no meu coração. Quero me relacionar com o meu avô. Então, como que eu posso me relacionar? A gente tem violão em comum. Então eu vou aprender uma música para desenvolver um relacionamento com o meu avô. Então, isso me motiva, eu não preciso ser obrigada a ficar estudando se eu tenho um olhar no propósito. Mesma coisa na alfabetização. Por exemplo, quando você está ensinando uma criança a ler, em vez de você ficar nesses métodos que é super cansativo, que a criança não encontra sentido, vamos colocar práticas de leitura para a criança, sabe? O que ela pode... vamos mostrar o comportamento leitor para ela, sabe? Então, peraí, eu não sei se... Peraí, talvez eu perca esse vídeo. Eu não perdi. Deu certo, porque alguém me ligou. Mas o que a gente pode fazer, né, para essa criança, ela se interessar pela leitura e ela aprender sem precisar entender que ela está aprendendo. Porque assim, se eu provoco um propósito que quero ler esse livro, quero saber o final dessa história, o que eu preciso para ler essa história? Eu preciso saber as letras. Então você vai aprendendo, você vai naturalmente desenvolvendo suas habilidades. E o papel do professor é propiciar esse ambiente, né? E aí, o que acontece? O que Jesus quer dizer o que os apóstolos não entenderam quando eles dizem isso? Eles não entenderam que as habilidades, elas vêm
pro propósito. E não o propósito vem das habilidades. Eu não vou ficar aprendendo violão para um dia eu ter um propósito. Que nem aquelas pessoas assim que, eu vou me preparar para todas as situações que pode acontecer. Porque aí, se acontecer uma situação, eu vou reagir dessa forma. Mano, não, você não viveu essa situação. Então, assim, o que você pode? Você pode refletir sobre as suas coisas, né? Tipo, você pode refletir sobre como você vai agir. Você pode se preparar assim, mas quando você viver a situação de fato, vai ser diferente, sabe? Tipo, nenhuma preparação é suficiente, sabe? E aí, quando você tem um propósito, muda tudo. E aí, o que Jesus vai falar? Que eles não tiveram propósito, né? E que os propósitos da vida, o que dá sentido para a vida, em tudo, principalmente no reino dele, são os relacionamentos. Então, Jesus aqui, ele não estava preocupado se, eu tô cansado, se não tem comida, se não tem estrutura. Mano, não faz sentido pensar isso. Eu já ia falar um palavrão, não vou falar. Tô tentando, mano, mas é muito difícil não falar palavrão, enfim. E aí Jesus, ele queria provocar a gente, tipo, mano, eu quero a sua entrega, sabe? Tipo, se você se entrega pros outros, é o relacionamento o centro. Então, por exemplo, no exemplo do meu avô, quero estabelecer um relacionamento com ele. Então, por isso eu estudo violão. Por isso as habilidades vão sendo suscitadas, né? Tem um autor que chama Libânio, que ele vai falar que... Como é que era? A essência do problema é a necessidade. A gente, na sociedade atual, a gente fica, tipo, se preparando para as coisas sem ter um problema, sem ter uma necessidade para resolver. E se a gente olhasse para a necessidade, qual é a necessidade desse povo agora? É comer, é estabelecer um relacionamento com Deus. Ele vai falar assim, Jesus falava a elas sobre o reino de Deus. Por que será que ele falava? Porque elas precisavam desse alimento espiritual. Beleza, aí os discípulos dão esse fora aí, né? Aí Jesus fala assim, Jesus disse, vocês é que têm que dar-lhes de comer. Então, além de Jesus dizer assim, olha, o relacionamento, ele é essencial, ele ainda diz assim, vocês é que têm a responsabilidade de mostrar para essas pessoas que o relacionamento é essencial, né? E aí ele dizia, com isso ele mostra pra gente que o nosso relacionamento com Deus, ele precisa, como é que eu falo pra vocês? Ele precisa transbordar. E aí eu quero partilhar o meu estudo bíblico, vou interromper um pouquinho com vocês. Eu quero partilhar aqui o que Deus falou pra mim no estudo bíblico hoje. Eu tô estudando Eclesiástico, né? Aí Eclesiástico 37, do versículo 22 e 23, fala assim, existe quem é sábio só para si, e os frutos seguros de sua inteligência, então estão em sua própria boca, né? E aí, o que Deus me fala com isso, né? Que ele vai falar assim, quem é a pessoa sábia? Para quem a gente precisa pedir conselhos, porque ontem, a leitura falava assim, mano, você não precisa pedir conselho pra ninguém, tipo, se você não discernir muito bem a pessoa pra quem você pede conselho, você vai cair. Então, desenvolva um relacionamento com Deus e acredite em você e no que Deus diz pra você, né? E hoje vem falar assim que nós podemos ser as pessoas sábias, que as pessoas quando vêm pedir conselho, nós mostramos para elas que elas precisam, elas mesmas estabelecer um relacionamento com Deus. Mas, enquanto isso não acontece, nós somos responsáveis como pessoas que têm um relacionamento com Deus, como pessoas que são saciadas por Deus, em dar de comer para essas pessoas, em dar de beber. A missão dos Jovens Sarados é essa, assim, salvar almas é dar de comer. Hoje na missa foi as bem-aventuranças, né? Felizes os que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. Então, assim, nós estamos sendo saciados por Deus. Por que não expor isso para as pessoas, né? Tipo, conduzir elas a isso, explicitando o nosso relacionamento com Deus. Eu escrevi assim, preciso sempre estar em um movimento de partilhar com o outro o que brota do meu relacionamento com Deus. Preciso parar de esconder o meu talento na terra, né? Porque na parábola do talento vai falar, né? Que a gente tem que dobrar o nosso talento, né? O nosso talento, não acredito em talento, mas como moeda, né? Na época, talento era moeda.
Aí vai continuar assim o versículo. O homem sábio instrui o povo. E aí eu escrevi que a minha intimidade com Deus deve alimentar o povo que Deus me confiou, para que sejam atraídos por Deus, não por mim. Pela minha intimidade com Deus eu tenho que alimentar. Então não é pelas minhas forças que eu vou alimentar o povo, é pelo meu relacionamento com Deus que me deixa forte também. E eu volto novamente em Efésios, assim, a gente não luta contra coisas humanas, a gente não luta contra coisas materiais, mas contra coisas espirituais. Então a gente tem que se fortalecer espiritualmente, né? Efésios 6, a armadura do cristão. Então, para que sejam atraídos por Deus e possam um dia se alimentar sozinhos. Então a gente tem que ser, o Padre Edmilson falou no Retiro de Lideranças do ano passado, que a gente tem que ser reservatório de não canal, porque canal a água só passa e aí você fica vazio. E reservatório fica com água dentro e aí a gente sempre vai pegando. E eu quero fazer um link com o negócio que eu falei das habilidades. Quando a gente foca nas habilidades, né, no tocar violão, no aprender a ler pela cartilha, sem dar um sentido, nós estamos sendo canal. Então aí que tá o erro, entende? O erro do negócio. Por isso que você tá sempre vazio às vezes. Por isso que se você não se firma no sentido, você não consegue dar frutos muitas vezes, você tá sempre cansado. Eu falo isso por mim, assim, sabe? Quanto essa percepção tem, nossa, feito um tchum na minha cabeça. Aí, continuando, né? Deixa eu ver aqui. Aí, continuando a leitura. Todos podem confiar nos frutos de sua inteligência. De sua inteligência é de quem? Da minha, que eu tenho, né, do sábio, que eu tenho intimidade com Deus. E aí Deus me chama a atenção, tipo assim, eu preciso discernir bem o que Deus me diz e como eu falo para os meus irmãos, para que possa, assim, para que a minha linguagem possa cair no coração das pessoas de um jeito da hora, assim, de um jeito top. Para que eu possa ser uma fonte confiável, para que eu possa, assim, não distorcer o que Deus me fala, né? E não deixar que o meu humano fale mais alto. E como que eu faço isso me relacionando com Deus, né? Tipo, e aí eu quero pegar também, o começo do meu estudo bíblico falava assim, ó. A palavra é o princípio de qualquer obra. A raiz dos pensamentos é a mente, mas essa é dominada pela língua, né? E o que eu queria destacar nisso para vocês? Que a mente e os pensamentos, eles são construídos pela nossa linguagem. O Vygotsky, ele vai falar isso, que o ser humano, ele constrói as estruturas do pensamento dele enquanto ele se relaciona com os outros. Então, tipo assim, o jeito que a gente fala, quando a gente tem um relacionamento com Deus, assim, a gente é construído por esse relacionamento com Deus. Deus constrói a essência dele em nós, que está em nós, né? Mas que precisa ser despertada, que precisa ser lapidada por Deus, que precisa sair. É como se fosse, deixa eu pensar um exemplo assim, um botão assim, eu preciso apertar esse botão para que eu possa funcionar, entre aspas, de acordo com os desígnios de Deus, de acordo com a pedagogia de Deus, o jeito de Deus de pensar. Esse vídeo tá ficando enorme, mas eu não tô nem aí, eu vou falar mesmo, vou falar sem parar. Aí tá, voltando lá na leitura do... Como é que fala? De Lucas, né? Aí a gente parou na parte de que a gente tinha que dar de comer. Aí os discípulos responderam: só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que vamos comprar comida para toda essa gente, né? Aí é sobre a questão material, de não confiar, né, que Deus, que o relacionamento supre qualquer necessidade. E assim, às vezes, isso é bem legal, às vezes a gente fala, eu não tenho capacidade, né? E tipo, mas quando você se abre ao relacionamento e você vive aquilo com Deus e depois você passa pro outro, Deus dá a graça, cara. Tipo, você tá tão em união com Deus que Ele te dá a graça de viver as coisas, que Ele te dá a graça de ser. Hoje eu li um texto do discipulado, né, da formação do discipulado, e o texto falava assim, que nós temos que rezar de um modo assim, de ter Deus na gente e ser a oração, né? Como São Francisco de Assis disse, que eu possa viver e que eu possa pregar, e se precisar usar a palavra, mano, que a gente possa ser
Deus. Como que a gente é? É igual quando você convive muito com uma galera. Eu fui na jornada agora lá do Santo André, e aí eu convivi muito com a Isa, minha amiga. E aí ela ficava o tempo todo falando assim, ó, na moralzinha, mano. E agora eu só falo na moralzinha. Tipo, tudo que eu falo, mano, na moralzinha. E é exatamente isso com Deus. Quanto mais você convive com Deus, mais você exala o que Deus é. Então a sua vida, o seu corpo, ele é uma oração. O seu corpo ora, a sua postura ora enquanto você frequenta os lugares, entende? Eu acho que esse é o meu vídeo mais longo, tem 20 minutos já. Enfim, aí depois que acontece? A não ser que vamos comprar comida. Tá. De fato, estavam aí mais ou menos 5.000 homens. Agora que eu gostei, ó, que me chamou a atenção dessa vez. Isso tudo que eu falei pra vocês já tava ali, Jesus já tava trabalhando. Mas, ó, essa parte. 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de 50. Ponto. Discipulado. Quando Jesus ele vem pra terra e ele vai começar a missão dele, ele tem todo um processo, né? Ele fica 33 anos se preparando, conversando com o pai, aí ele tem o batismo dele, e isso é o ID, né? E ele escolhe os apóstolos, foi a missa de ontem. Ele escolhe os apóstolos que ele quer, assim. E por quê? Porque ele gosta mais desses apóstolos? Não, cara. Porque ele precisa de pessoas que estejam dispostas, disponíveis para aprender as coisas, para poder se relacionar. Ele precisa de pessoas que se relacionem com ele, para que elas possam se relacionar com os outros, entende? Beleza. E aí Deus fala assim, então não é só nos apóstolos que ele fala isso, mas também aqui nessa palavra tá muito claro o discipulado, né? Não é só quando Deus chama os apóstolos que fica claro o discipulado, mas nessa palavra, mano, tá gritando. Beleza, aí faz os grupinhos de 50, cada discípulo fica num grupinho, sei lá, tipo, ele coloca como cabeças, né? Que seria talvez os líderes de célula numa proposta de discipulado, né? Não sei. Beleza. E aí, continuando, os discípulos assim fizeram, porque eles eram obedientes, né? Não era bobo nem nada, e todos se sentaram. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e os partiu. E ia dando aos discípulos a fim de que distribuíssem para a multidão. Então, presta atenção. Jesus, ele pega o pão, que representa, se você for pensar, esse pão, ele pode representar também o próprio corpo de Cristo, né? Então, Jesus, ele pega esse alimento, esse pão, que é tanto saciado de fato, né? Tipo, tanto, como é que fala? Materialmente, que sacia a nossa fome material, o pão, tanto o pão da vida, que sacia a nossa fome espiritual. E ele deu para quem? Os discípulos, olha só, ia dando aos discípulos a fim de que distribuíssem para a multidão. Então ele não dá para a multidão, não é porque a multidão não consegue, é menos digna, não, mas é porque os discípulos têm um relacionamento com Deus, entende? E a multidão ainda não aprendeu a ter esse relacionamento. Então nós precisamos dar de comer para a multidão para que ela aprenda e possa caminhar um dia sozinha. Então Deus conta com a gente nesse sentido, para isso no discipulado. E aí no final eu quero encerrar, porque essa frase aqui, ó, pra mim foi uma das primeiras coisas que Deus me falou na minha vida de oração. E eu guardo ela com todo o meu amor. Ele termina assim a palavra, olha que concreto. Agora que eu percebi, foi uma das primeiras palavras que Deus me disse, e hoje ela reflete o meu servir no Jovens Sarados e o meu servir lá no Santo André. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Lembra do banquete, mano? O banquete é enorme, o banquete vai sobrar. Deus, nossa, Deus quer dar muito pra gente, de um jeito que assim transborda, sabe? E eu lembro que a primeira vez que eu li essa palavra, eu entendi que quando uma coisa é de Deus, todo mundo fica saciado, todo mundo fica satisfeito. E Deus, ele faz todo mundo feliz, e uma felicidade de uma coisa que não passa, sabe? Aspirar as coisas do alto. Por quê? Porque as coisas do alto não passam, as coisas do alto, elas sempre completam o nosso coração. E as coisas da terra, elas não alegria momentânea, mas elas passam. Santo Inácio, ele vai falar isso, ele vai falar que a gente precisa buscar na nossa oração essa felicidade duradoura, né? Eu esqueci como é que ele chama, mas é bem legal o jeito que ele fala, que
que quando ele entendeu, a conversão dele se deu, porque Santo Inácio ele foi pra guerra, e aí ele era loucão, assim, ele era ricão, adorava matar as pessoas, assim, e aí um dia ele foi pra guerra e ele quebrou a perna e ele teve que ficar deitado, assim, muito tempo. E ele, tipo, vivia com as mulheres, vivia naquela vida, né? E aí ele ficou deitado e aí só tinha a vida dos santos pra ele ler. Ele começou a ler a vida dos santos e começou a entender os bagulhos, sabe? Tipo, e aí ele falou que ele teve um estalo, assim, na conversão dele, de entender que a felicidade que ele tinha nas mulheres, na guerra, tipo, esbanjando comida, né? Não se comparava, porque as felicidades de Deus que os santos relatavam, que os santos na pobreza relatavam, porque Deus tinha uma saciedade, Ele dava saciedade pra gente de um jeito muito, como é que eu falo pra vocês? De um jeito pra sempre, assim, né? De um jeito duradouro e que essa felicidade, por mais que às vezes dura um tempo, sabe? Que nem quando você se apaixona, dura tipo 3 anos sua paixão lá. E, e aí, tipo, depois o que fica? Fica o amor, sabe? Fica o que é duradouro, o que é cotidiano, sabe? Então Deus, ele quer saciar o nosso coração e ele quer que a gente possa apresentar, a partir do nosso relacionamento com ele, apresentar isso para as outras pessoas que têm fome e não sabem que têm fome, sabe? Para que elas descubram que elas têm fome, que elas têm fome de Deus. Enfim, era isso que eu queria partilhar com vocês. Espero que tenha edificado de alguma forma. Espero que o discipulado abra caminhos assim no coração de vocês, que vocês possam pesquisar mais, estudar sobre o discipulado, porque o discipulado vem assim, eu sinto, dentro do Jovens Sarados e para mim pessoalmente como uma esperança, assim, como uma luz de esperança para direcionar o nosso caminho, né? Enfim, era isso que eu queria partilhar com vocês. Obrigada pela atenção. Amo vocês. Beijos.